E ali os discípulos começaram a ficar apavorados, com medo. E os discípulos ali não conseguiram conter a situação. E ali os discípulos foram despertar Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O que acontece no dia de hoje é a mesma situação ao qual a palavra do Senhor ela diz para nós. Às vezes você está passando por uma dificuldade, às vezes você está passando por uma situação tão difícil, e você começa às vezes a procurar ajuda, ou você começa a tentar controlar a situação, e você não consegue, e aí você começa a pensar o que eu vou fazer nesse momento. Então nós temos que fazer, meus irmãos, o que os discípulos fizeram. Os discípulos despertaram o Mestre. Nós precisamos despertar o Mestre quando estamos com luta, dificuldade. Quantas pessoas se lançaram lá quando veio a luta, a dificuldade, voltou para trás? Quantas pessoas voltou para o mundo, voltou para as drogas, voltou para prostituições, voltou para o pecado, quando era para buscar o Senhor? Não era para voltar para o mundo, não era para se lançar ao mar, era para despertar Jesus, era para chamar Jesus, porque Jesus ele podia ajudar. E hoje você está aqui na presença do Senhor, você clamou o Senhor, você despertou o Mestre, e o Mestre nessa noite está aqui com você. Jesus está no barco contigo. Jesus nunca perdeu o controle da situação. Jesus nunca perdeu a situação, nunca perdeu o controle. O Senhor diz assim: confia no Senhor. Os que confiam no Senhor jamais serão abalados, jamais irão afundar. A família que confia no Senhor jamais será destruída. A família que confia no Senhor jamais será abalada. Você não pode cair, você não pode afundar, a tua empresa não pode falir, porque você confia em Jesus. E quando você confia em Jesus, o mar se abre, a porta se abre, a cura venha. É Jesus que cura, é Jesus que traz a cura, é Jesus que curou a mulher no fluxo de sangue, é Jesus que fez bonança quando os discípulos despertaram o Mestre. Nós temos que despertar Jesus. Nós não podemos entrar em desespero. Às vezes é Deus provando a sua fé. Jesus estava provando a fé dos discípulos ali naquele momento. E Deus também prova a sua fé. Deus ele prova se você vai ser fiel a Ele, se você vai clamar a Ele, se você vai voltar para o mundo, se você